Olá, todos bem-vindos ao canal Chester News. Vou falar sobre a questão da Venezuela. Eu vim acompanhando as notícias, militarismo, essa área militar, e o secretário de Defesa americano, antes do Bolsonaro ganhar, ele tinha passado pela região. Ele visitou o Brasil, a Colômbia, né? E aí tá assim, o Trump saiu em grandes jornais, isso não é fake news, saiu na Folha, o UOL, o Estadão. Falou que Trump estava com a ideia de intervir militarmente na Venezuela. E agora, depois da posse do Bolsonaro, da posse não, da vitória do Bolsonaro e governo de transição, eu achei assim bem preocupante. A Colômbia, não sei quem da Colômbia, perguntou para o Brasil se o Brasil ajudaria a Colômbia e os Estados Unidos, porque a Colômbia é aliada dos Estados Unidos na região, a intervir na Venezuela de alguma forma militar. O general Augusto Heleno, vai ser o Ministério da Defesa, falou que o Brasil não interfere em assuntos internos de outros países, Eu fiz em outros vídeos, possíveis frontes da Terceira Guerra Mundial aqui no canal, e que a Venezuela talvez seria uma dessas frentes de combate, Nossa região é pacífica, mas só que a Venezuela se agravou muito. O regime Maduro cada vez mais ditador, população sofrendo, a inflação estourada, eles fizeram confisco de propriedade, rumo ao socialismo do século XXI, ficou o país devastado, pessoas fugindo, A segunda maior crise humanitária do planeta, só perde para a Síria em número de refugiados. Então, assim, o Brasil sempre tem um histórico pacífico, mas os Estados Unidos eles têm um conceito de guerra justa, né? Às vezes, para você evitar um mal maior, é necessária uma guerra, igual uma legítima defesa pessoal, né? Eu respeito a história do Brasil de não se envolver em guerras, Mas tá bem complicada essa questão da Venezuela. Eu achei bem assim estranho até sair na mídia o Trump falando que talvez a opção militar na Venezuela não estaria descartada. Quando o Bolsonaro ganhou também, saiu na internet um comunicado do governo da Venezuela parabenizando o Bolsonaro, Parece que, sei lá, o Maduro ficou com medo, do Bolsonaro. O povo até tirou sarro na internet. Ah, Venezuela, tá com medo, não sei o que, do Brasil. Eu acho bem preocupante porque nossa região sempre foi pacífica, A OEA ajudou a resolver muitos conflitos entre os países da região e é uma região que está estabilizada, em grande parte por causa dos Estados Unidos, Quem se envolve pelas guerras no mundo são os americanos. Então, a América toda, ela meio que nessa área tem muita violência, mas é violência interna entre os países. Não tem um histórico de violência entre estados, Então, eu acho lamentável isso daí. A questão da Venezuela também é lamentável. O cara é um ditador, ainda apoiado pelo PT até 2017. Depois esconderam, apagaram a página. Depois que o Bolsonaro mostrou na campanha, o PT apagou o apoio à Venezuela, ficam escondendo que eles realmente são, mas é bem complicada essa questão. Eu acho, na minha opinião pessoal, não tenho informação privilegiada nada, mas pelo que eu acompanho de política internacional, eu acho que o Trump só estava esperando a definição no Brasil, a posse do Bolsonaro mesmo, para resolver para decidir o que fazer em questão à Venezuela. E eu acho assim que é uma candidata meio grande à intervenção dos Estados Unidos, porque o Trump e os republicanos, eles vivem de conflitos militares, de guerra. E assim, outra área seria o Irã, que é contra Israel. Só que o Irã é um país grande, os árabes não querem mais guerras na região, Outro fronte poderia ser a Coreia do Norte, ou do Sul, mas parece que, teve uma aproximação de acordo, e tal. Então, é complicado, pode piorar a situação
aqui na região. Não sei se guerra, mas na região, mas as declarações públicas do presidente dos Estados Unidos, secretário de Defesa americano, estão bem assim, no sentido que eles estão preocupados com o que está acontecendo na Venezuela. Eu acho que se tiver guerra mesmo, com o Bolsonaro presidente, a gente seria aliado da Colômbia e dos Estados Unidos, né? O que é melhor do que ser contra os Estados Unidos, eu acho. Se fosse um governo petista e estourasse uma guerra, a gente poderia ficar do lado da Rússia, China, né? Não sei se a Venezuela traria tropas russas e chinesas, que são aliados deles, para a região, mas eu acho que pode complicar bastante. Vamos torcer, rezar a Deus que não aconteça nada de grave, e se acontecer, né, paciência. Nosso país é pacífico, não gosta de intervir nos outros países, mas a questão da Venezuela ela é grave, delicada e é uma exceção. Um abraço a todos.